Agora melhorou. Tem que pôr em pé mesmo. Então vamos lá? Vamos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 32 até 36. E João testemunhou, dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, porém, aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Vamos orar? Amado Senhor, graças te damos, podemos parar outra vez na sua presença e orar ao Senhor. Queremos realmente esquecer de nós mesmos nesse momento e acalmar nossa alma, focar o nosso pensamento na sua pessoa. Pedimos que o Senhor se revele para nós mesmos uma vez mais. Tenha misericórdia de nós. Sem o Senhor nós não podemos prosseguir, nada podemos fazer. Então nós oramos, Senhor, se conosco hoje ao longo desse estudo. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós estamos estudando a vida de Cristo. Ainda estamos considerando a extensão da vida do nosso Senhor aqui na Terra e como nós podemos ordenar os eventos na vida do nosso Senhor segundo uma cronologia, ou seja, como esses eventos se distribuíram ao longo do tempo. É muito importante, antes mesmo de entrar no assunto específico de hoje, lembrarmos que o propósito do nosso estudo ele é devocional. O que significa isso? Significa que, além de, ao final do nosso estudo, nós termos mais conhecimento da pessoa do nosso Senhor, nós queremos, ao final do nosso estudo, ter mais devoção, mais amor a Ele, mais respeito pela sua pessoa, mais admiração pela grandeza da sua obra e, em especial, mais gratidão pelo amor que o Senhor demonstrou por nós quando entregou a vida dele na cruz do Calvário. Então, é motivo de grande satisfação nossa, grande privilégio, sempre que podemos dedicar a esse tema tão maravilhoso. Começamos o nosso estudo falando a respeito do Senhor na glória, que nós chamamos de eternidade passada. Depois consideramos a manifestação do nosso Senhor no Antigo Testamento, por meio das profecias, por meio da tipologia. E depois nós nos propusemos a estudar, que é o tema do nosso estudo nesse momento, o tempo que o Senhor viveu aqui na Terra. Nós chamamos isso de os dias da sua carne. É uma expressão que aparece no livro de Hebreus, no capítulo 5, no versículo 7. Mas hoje eu queria mostrar outra expressão que é importante os irmãos terem em mente, que é Lucas capítulo 9, versículo 51. Eu vou ler essa expressão. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Viu ali essa frasezinha bem curtinha? Os dias em que ele devia ser assunto ao céu. Agora contrasta
os dias da sua carne com os dias em que ele devia ser assunto ao céu. Nessas duas expressões mostram duas etapas da vida do nosso Senhor, conforme nos é revelada na Escritura. Os dias da sua carne se refere ao tempo que ele estava aqui na terra. Os dias que ele devia ser assunto ao céu fala de que um dia o Senhor deveria ser recebido no céu. E aqui vai aparecer um contraste que é maravilhoso no que se refere a mostrar algo da glória do nosso Senhor. Quando o Senhor inicia os dias da sua carne, ou seja, os dias que ele vive aqui na terra, ele entra na terra por meio do nascimento a partir de uma virgem, e a palavra diz que a entrada dele significa o quê? O verbo que se fez carne. Quando ele sai da vida aqui na terra, a Bíblia não vai se referir à morte como se referiria a qualquer um de nós. Se refere ao dia em que ele deveria ser recebido no céu. O que é a grande diferença, então, entre o Senhor e qualquer um dos mortais? Ele inicia sua vida quando o Verbo se faz carne, e a vida dele aqui na terra é a manifestação dessa palavra de Deus que se fez carne. Ele termina a sua vida sendo recebido no céu ou na exaltação. A nossa história, diferentemente, entra pelo nascimento humano e pela morte, do pó para o pó. O nosso Senhor é como se fosse um V. Ele vem do céu, se manifesta aqui na terra e volta para o céu. Claro que ele teve de passar pela morte. Por quê? Por causa de você e por causa de mim. Por causa dos nossos pecados. Mas graças a Deus, porque um dia esse Senhor veio e morreu por nós na cruz. E a partir daí nós temos uma salvação. Os dias da sua carne nos é relatado nos evangelhos. Os dias da sua exaltação, do ponto de vista da história, nos é relatado no livro de Atos, e do ponto de vista doutrinário, relatado nas epístolas. Quando nós estamos estudando a extensão da vida do nosso Senhor aqui na Terra, nós vamos estudar os evangelhos. Nós já mencionamos que, por causa da escassez de informações relacionadas com a história secular nos evangelhos, é difícil nós estabelecermos essa cronologia. Mas 4 pontos nós queremos considerar que nos ajudam a ter uma ideia, uma estimativa dessa assim chamada cronologia. Quais são esses 4 pontos? O nascimento do nosso Senhor, o batismo do nosso Senhor, a duração do seu ministério e a crucificação. Claro, quando nós vamos aos nossos evangelhos, nós vamos ver que, embora eles tenham informação similar, elas não são iguais. Então, o nascimento, por exemplo, só é mencionado em 2 dos evangelhos, Mateus e Lucas. Marcos e João nada falam a respeito do nascimento do nosso Senhor. Mas a informação que nós temos em Mateus e Lucas é suficiente para nos dizer que o Senhor nasceu naquele ano que eles chamam o ano 753 da fundação de Roma. Sendo que o ano 754 passa a ser o ano 1 da era cristã, da época do Senhor. Então, as informações de Mateus e de Lucas. Mateus fala, por exemplo, da morte de Herodes. Lucas fala, por exemplo, do Quirino, governador da Síria. Fala do Augusto, fala do César Tibério. Então, essas 2 referências, Mateus e Lucas, nos permitem estimar que o nosso Senhor Jesus Cristo apareceu nessa terra aproximadamente há 2000 anos atrás. Tem 2 porções que nos ajudam a identificar a data aproximada do batismo do nosso Senhor. A primeira delas é Lucas 3:1. Nós acabamos de mencionar. Lucas 3:1. No 15º ano
do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia e seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene. Tá vendo aí? Aqui temos a menção então do Tibério César, do Pôncio Pilatos, do Herodes, do Filipe e etc. Quando chega no versículo 21, fala de novo sobre o batismo. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Lucas 3, 1 e 2 fala que o João começou a seu ministério nessa época. Olha lá, ó, Lucas 3, 2. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então, nessa época, aproximadamente, o nosso Senhor foi batizado. Agora, segue a leitura. Capítulo 3, versículo 23 fala: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Está vendo aí? Então, se nós tivéssemos a data no 15º ano do reinado de Tibério César, nós saberíamos que no 15º ano de Tibério César, o Senhor Jesus tinha cerca de 30 anos. A partir daí, nós conseguimos traçar de alguma forma a época em que o nosso Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério, logo após o batismo. Qual que é o próximo ponto? A crucificação. A crucificação aconteceu depois do fim do ministério do Nosso Senhor aqui na Terra, concorda comigo? Então, se nós tivéssemos uma maneira de saber a extensão do ministério do Nosso Senhor, nós certamente poderíamos estabelecer quais são essas 4 datas-chave na vida do Nosso Senhor. Mas qual que é o problema? Quando nós vamos aos evangelhos, dentre os 4 evangelhos, somente o evangelho de João vai nos dar alguma informação de data que nos ajuda a estimar a extensão do ministério do nosso Senhor. E hoje nós vamos passar por todas essas informações e a partir daí concluiremos qual é, então, a extensão da estadia do Nosso Senhor aqui na Terra. 7 referências que aparecem no Evangelho de João. Aqueles de vocês que estão anotando, nós vamos ver uma por uma. A primeira delas, capítulo 2, versículo 13 e 23. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Depois, nesse mesmo capítulo 2, versículo 23, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Segunda referência que eu queria chamar a atenção, capítulo 4, versículo 35, Evangelho de João. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vedes os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Como a ceifa em Israel, as colheitas, elas tinham períodos determinados no ano, esse versículo aqui nos dá uma ideia da época em que o Senhor teve aquela conversa com a mulher de Samaria. É outra referência de tempo. Depois, capítulo 5, versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Próximo versículo, capítulo 6, versículo 4. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Capítulo 7, versículo 2. Ora, a festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos, estava próxima. Capítulo 10, versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. E finalmente, capítulo 2, versículo 1, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. O que esses versículos todos nos dizem? Que João registra no total 7 festas no seu evangelho. De entre essas 7 festas,
3 delas são Páscoas. A do capítulo 2, versículo 13, a do capítulo 6, versículo 4, do capítulo 12, versículo 1. Isso significa o quê? Que dependendo do capítulo 5, 1, que fala só uma festa dos judeus, o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo durou pelo menos 3 anos. E daí nós usamos essa informação para concluir que o ministério do Senhor durou 3 anos e meio. De forma que, um pouquinho antes do ano 1, o Senhor nasceu, próximo do ano 30, o Senhor foi batizado, próximo do ano 33, o Senhor morreu na cruz do Calvário. Talvez um pouquinho menos tudo isso, talvez o nascimento dele 4 antes de Cristo, batismo 26 depois de Cristo, crucificação quase no ano 30 depois de Cristo. E nós temos uma cronologia básica dos eventos da vida do nosso Senhor. Mas qual foi a informação chave que nós utilizamos para estudar a extensão do ministério do nosso Senhor e, por consequência, concluir a cronologia da vida dele? Essas festas registradas no Evangelho de João. E nessas festas, eu acredito que tem uma lição tão bonita para nós que somos cristãos. Por quê? Porque somente João, pelo fato de ele ter registrado essas festas, ele vai nos dar uma indicação do princípio pelo qual nós, cristãos, podemos contar os nossos dias. Nós havíamos mencionado que quando Moisés fez aquela oração, ensina-nos a contar os nossos dias, até que alcancemos um coração sábio, ele já conhecia os calendários. Ele conhecia o calendário babilônico. Conhecia certamente o calendário egípcio. Só que calendário babilônio e egípcio eram calendários chamados lunisolares. O que significa isso? Eles mediam os seus dias, contavam os seus dias, baseado no Sol e na Lua. Quando Deus fala para Moisés, ele vai dar o calendário hebraico, que é baseado no Sol, na Lua e em alguns fenômenos da agricultura. O que significa isso? Que o calendário hebraico é um avanço no que se refere à revelação de Deus. Quando você olha para o Sol e para a Lua, sem dúvida nenhuma, você vai reconhecer o quê? Que existe um Deus. Você vai reconhecer que esse Deus é poderoso. Pode reconhecer até mesmo que Deus é glorioso. Pode reconhecer que Deus é sábio, mas não mais do que isso. Quando você tem o calendário hebreu, você vai conhecer um aspecto do amor de Deus que se chama o seu cuidado para conosco, o seu controle de todas as coisas. Mas somente quando chega o nosso Senhor Jesus é que nós vamos descobrir que somente Jesus Cristo expressa o nosso Deus para nós na sua totalidade. Somente em Jesus Cristo nós vemos que Deus, além de poderoso, glorioso, que pode todas as coisas, Deus é amor. Somente em Jesus. Somente em Jesus o propósito de Deus de nos salvar, de nos redimir e de nos fazer participantes do seu eterno propósito nos é revelado. Somente em Jesus Deus pode se fazer conhecido para mim e para você. Não é maravilhoso isso? Como que o estudo do calendário dos Hebreus nos ajuda a entender isso? Da seguinte forma.
Quando Deus ensina o calendário para o povo de Israel, exatamente quando eles saíram do Egito. E ali começa, então, o primeiro ano de acordo com o mandamento de Deus. Abre comigo no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Está vendo ali? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Nós temos a menção do primeiro mês do ano, temos a menção do cordeiro, de alguma forma, independente de como os egípcios ou os babilônios contavam os meses, o povo de Israel, a partir de agora, tinha que contar a partir desse mês. Que mês é esse? O mês que eles saíram do Egito. Está percebendo aí? O que eles viveram antes não faz mais diferença, conta como zero. A partir daí, eles começam a contar os seus dias. Qual que é a lição espiritual que tem esse fato para nós? O Egito, nós sabemos, é uma figura do mundo. Sair do Egito, nós sabemos que significa sair por meio do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, sair do mundo e entrar para a vida. E é assim que nós deveríamos contar os nossos anos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Na versão em português. Na versão original, diz assim, ó, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Claro que nós temos que fazer uma pausa aqui e nos perguntarmos: será que nós entendemos essa verdade? Nós estamos sempre querendo um cristianismo prático, uma vida cristã experimental. Então eu te faço essa pergunta: será que nós já entendemos que se alguém está em Cristo, é uma nova criação? Nós não estamos mais no velho, onde nós estávamos antes de conhecer o Senhor. Nós não precisamos carregar toda aquela carga de pecado, de acusação, de culpa, de maldição, de preconceito, de pessimismo, porque agora, em Cristo Jesus, nós somos uma nova criação. Nós somos feitos novos em Cristo Jesus. Aquilo que nós éramos antes de receber o Senhor Jesus Cristo, de acordo com a palavra de Deus, já morreu. E agora nós somos novos. E nós devemos e podemos entrar nesse novo por meio da fé na obra que nosso Senhor já fez. Não fica carregando coisas antigas na sua vida. Tem gente que costuma ter a sua garagem cheia de tralha, cheia de lixo, coisa velha, coisa antiga. E tem gente que costuma ter a sua consciência, a sua mente cheia de coisas negativas, coisas do passado. Quando Jesus Cristo entra na nossa vida, em especial essa revelação de que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele nos faz tudo novo. É um começo. A partir daí, começa a contar o primeiro mês da nossa vida. Primeiro mês do nosso ano. Isso é extremamente importante.
como cristãos, nós não deveríamos carregar nada do passado. Eu tenho um receio que, por causa do nosso desconhecimento da Escritura, é possível que muitas pessoas tenham um conhecimento de Deus de 400 anos atrás. Os irmãos e as irmãs já ouviram essa história? Eu gosto de contá-la muitas vezes. Quando eu fui fazer um curso de pós-graduação na área de engenharia, era formado como engenheiro e fui fazer esse curso, e um dos professores nossos, espantado, disse assim: o conhecimento que vocês têm de matemática é o conhecimento de 400 anos atrás. Aquilo que o pessoal conhecia em termos de matemática 400 anos atrás, esse é o nível de vocês. Não sabem o que aconteceu nos últimos 400 anos na área do ensino da matemática. E eu gosto de transportar isso para a área do cristianismo. Há cerca de 500 anos atrás, um irmão descobriu, um pouco antes da reforma, uma frase maravilhosa que diz assim, ó: o meu justo viverá pela fé. O que nos faz justos e aceitáveis perante Deus é a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. E não as obras que eu possa fazer e que devo fazer depois de convertido, mas não são essas obras que vão nos fazer justos na presença de Deus, aceitáveis diante de Deus. O que nos faz justos e aceitáveis diante de Deus é a obra que Jesus, nosso Senhor, realizou na cruz do Calvário. Você guardou isso? Então, por que você vê tantos cristãos com senso de culpa? Você vai orar e ele descarrega tanta culpa, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, porque eu não sou isso, porque eu não sou aquilo, porque eu não sei isso e eu não sei aquilo. Pensa bem, isso é o que os irmãos de 500 anos atrás pensavam. Que Deus estava sentado no céu, era uma pessoa idosa, barbudo, carrancudo, olhando para baixo, esperando você errar, para te pegar no primeiro erro e acusar. 400 anos atrás, para ser mais exato, 500 anos atrás, Deus entregou essa maravilhosa revelação que Deus em Cristo Jesus nos amou. Ele não amou quando nós éramos bonzinhos, quando nós sabíamos orar, quando nós fazíamos tudo certo. Ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Pensa bem nisso. Sendo nós seus inimigos, ele nos amou em Cristo Jesus. Nunca deveríamos ter uma ideia de que o Senhor está esperando para nos cobrar. Cobra isso e cobra aquilo, e cuida isso e cuida aquilo. Não é o Deus do cristianismo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação, graças a Deus. E eis que tudo se fez novo. Eu era tudo aquilo do qual sou acusado, não sou mais. Agora não estou mais naquele Adão no qual eu fui gerado a partir dos meus pais. Agora nós estamos em Cristo, novas criaturas. Passa um apagador nas coisas do passado, especialmente nas coisas ruins, e começa uma nova caminhada com Jesus. Se andar com Deus fosse esse peso todo, essa acusação toda, esse medo todo, que vantagem teria em ser cristão? Então, Êxodo capítulo 12, versículo 1, vai nos mostrar, então, começo do calendário dos hebreus. Agora, o que mais? Esse calendário dos hebreus, ele era marcado por uma série de festas. Essas festas eram relacionadas com o mês, com a lua e com as épocas de agricultura em Israel. Então, esse mês, o primeiro mês, é o mês em que caracteristicamente se iniciava a primavera em Israel. E era a época, então, da colheita de um determinado tipo dos primeiros frutos, da cevada. Logo depois disso, vinha a época da colheita do trigo, 3 meses, no terceiro mês a partir daí. E, finalmente, no sétimo mês a partir daí,
você tinha a colheita das frutas e do óleo de oliva. Ou seja, cada uma dessas épocas relacionava não somente o movimento do céu e dos astros no céu, como os egípcios e babilônios conheciam, mas também registrava o suprimento de Deus a partir dos diferentes produtos da terra. Você tinha o cereal com os primeiros frutos, a cevada, você tinha depois a colheita do trigo na época do terceiro mês, depois a colheita das frutas, e de alguma forma você contava os dias de acordo com o maravilhoso e abundante suprimento de Deus para o seu povo. Abre comigo no livro de Levíticos, capítulo 26, versículo 2. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Guardar o sábado significa descansar. As pessoas costumam dizer que a lei e os mandamentos são tão pesados, né? Mas o primeiro mandamento de Deus para o homem qual é? Descansa, meu filho. Descansa, minha filha. O homem foi criado no sexto dia, no sétimo dia. O primeiro dia do homem era o quê? Descanso. Descanso no suprimento que Deus te dá. Descanso no amor de Deus. Descanso na provisão de Deus. Descanso no plano de Deus para a nossa vida. Então, guardareis os meus sábados. Ou seja, no sábado, para. Coloca o teu pensamento em Deus. Coloca o teu foco no Senhor. Claro que nós sabemos que o nosso sábado agora não é um dia da semana, como no caso dos hebreus, o nosso sábado agora é o próprio Senhor Jesus, né? Sigamos a leitura. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o fruto, comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na terra. Aqui nós temos uma revelação maravilhosa que conecta as chuvas a seu tempo, a messe e os frutos ao fato do povo de Deus andar nos estatutos de Deus e guardar os seus mandamentos e os cumprir. Ou seja, lá no mundo, o bem-estar dependia do Rio Nilo. Dependia de olhar para baixo. Aqui, na terra de Canaã, para o povo de Deus, o bem-estar dependia de olhar para cima e de andar nos caminhos do Senhor. É muito interessante. E fala que Deus daria, então, as chuvas a seu tempo, a terra daria o seu produto de acordo com a obediência do seu povo a Deus. Mas do que isso se fala na nossa vida como cristãos? Que Jesus Cristo, nosso Senhor, obedeceu a Deus perfeitamente. E em Cristo nós podemos também obedecer a Deus perfeitamente, não na nossa força, não no nosso próprio empenho, mas lançando-nos às mãos do nosso amado Senhor. Ele é aquele que agradou a Deus de maneira perfeita. Você está em Cristo? Cristo está em você? Então deixa que essa vida de Cristo que obedece a Deus de maneira perfeita se manifeste através da nossa vida. Deixa que essa vida se expresse. Então, nós vemos aqui que por causa do amor de Deus, por causa da fidelidade de Deus, anualmente, na época certa, viriam as chuvas, viriam as colheitas, viria o suprimento de Deus. E assim nós vemos o cuidado de Deus para conosco. Mais um ponto. Esse primeiro mês
era simplesmente a primeira das festas do ano dos hebreus. Na verdade, o Senhor ordenou que os hebreus tivessem 7 festas, 7 ocasiões solenes, 7 momentos marcados pelo movimento do sol, pelo movimento da lua, pela abundância das colheitas e pelo fato do povo de Deus se reunir de acordo com o seu mandamento para amá-lo e para a comunhão. Vamos ver quais eram essas 7 festas. Abre comigo no livro de Levítico ainda, capítulo 23, a partir do versículo 4. A primeira festa ali mencionada é a festa da Páscoa. Levítico 23, eu vou ler 4. São estas festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, olha o primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor, a primeira festa. Segunda festa, versículo 6. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos ao Senhor. 7 dias comerei pães asmos. Terceira festa, versículo 10. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. Então, essa é a festa das primícias, aqueles molhos movidos na presença do Senhor. A quarta festa, versículo 15. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Essa festa, então, é chamada festa do Pentecostes, ou festa das semanas. A quarta festa. No terceiro mês. A quinta festa. No versículo 23. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no 7º mês, ao primeiro dia do mês, tereis descanso solene memorial, com sonidos de trombetas, santas convocações. Sexta festa, versículo 27. Mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. E, finalmente, a 7ª festa, versículo 34. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Então, todas essas festas, elas eram repletas de sacrifícios, repletas de oferecimento ao Senhor em louvor, em amor e em gratidão. E todas essas festas, é claro que tinha o cordeiro. E não só isso, nós vamos ver essas festas divididas em 3 grupos. Primeiro mês, Páscoa, pães asmos, primícias. Terceiro mês, Pentecostes. 7º mês, trombetas, o dia da expiação e tabernáculos. Você vai ver, então, que assim se completava o ciclo das festas de Israel e o calendário que era dado para aquele povo. Primeiro mês, terceiro mês, 7º mês, todos relacionados com eventos festivos em que todos os membros da nação de Israel do sexo masculino deveriam voltar para Jerusalém e ali adorar ao Senhor. Então nós começamos a ver, através dessas festas, o verdadeiro propósito pelo qual Deus havia resgatado o seu povo lá do Egito. Não era para maltratá-los, como alguns
dos murmuradores disseram. Não era para fazê-los sofrer, não, é para que, tendo saído do Egito, a vida deles a partir de agora pudesse ser marcado por comunhão com Deus por meio do Cordeiro. Celebrações solenes, para que eles fossem lembrados que o mesmo Deus que os tirou da terra do Egito os preservaria na terra de Canaã, os supriria em todas as suas necessidades e os acompanharia ao longo da sua jornada aqui nessa terra. É assim que João começa a nos mostrar como que nós cristãos devemos e podemos contar os nossos dias. No versículo que nós lemos no início do nosso compartilhar hoje, Evangelho de João, no capítulo 2, não foi 2, né? Não, foi 1. Foi capítulo 1, então. No capítulo 1, nós temos a menção do batismo de Jesus. Logo após isso, o testemunho de João dizendo assim. Não, no versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João gravou essa frase. Essa frase conquistou o coração do João de tal forma que, a partir daí, não somente ele registrou todas as festas, mas ele também passou a contar os seus dias a partir do Cordeiro. Ele não vivia mais em torno daquele festa de aniversário que ele tinha, comemorando o tempo que ele entrou nesse mundo. A partir daí, a vida do João começou quando os seus olhos repousaram sobre o Cordeiro de Deus. Primeiro ele viu o Cordeiro revelado pelo testemunho de João Batista. Depois ele viu o Cordeiro crucificado na cruz do Calvário. E um dia ele viu o Cordeiro assentado no trono, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Está vendo aí? A vida do João sendo governada, os dias do João sendo contados por meio dessa revelação que ele teve a respeito do Cordeiro de Deus. A partir do dia em que João encontrou o Senhor Jesus e começa a contar os anos dele a partir de cada Páscoa que ele participa. Primeira Páscoa, segunda Páscoa, terceira Páscoa. Primeira vez que ele viu o Cordeiro. O período que ele andou de 1 ano com o Cordeiro. Depois de 2 anos com o Cordeiro. 3 anos com o Cordeiro. Até que ele pôde contar, provavelmente até a Páscoa número 70 ou 80, porque João viveu uma vida muito longa. Sempre lembrando que Jesus Cristo é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até o dia em que, depois de ter visto o Cordeiro revelado no testemunho do João Batista, ter visto o Cordeiro crucificado na cruz do Calvário, um dia ele vê o Cordeiro no trono. Ele vê que Jesus, Cordeiro de Deus, é também o Rei desse universo, segundo o coração de Deus. É assim que o João contava os seus dias, de festa em festa, de comunhão em comunhão. E esse é o chamado que o Espírito Santo tem feito a nós ao longo desses últimos dias. Será que a sua vida e a minha vida são caracterizadas pelas festas?
Será que o que importa para nós, que é importante para nós, é que um dia nós conhecemos a Deus na face de Jesus Cristo? Será que nós vivemos hoje e cada dia como uma nova criação, que temos um futuro maravilhoso à nossa espera? Ou será que nós estamos contando os nossos dias conforme a contagem humana? Entra governo, sai governo, melhora o presidente, piora o presidente, tem uma política nova, tem uma política antiga. Qual é o parâmetro para onde nós olhamos quando queremos contar os nossos anos? Nós não deveríamos nem nos alegrar muito com um novo governo e nem nos entristecer muito com um novo governo. Por quê? Se nós nos alegrarmos com o novo governo, estamos colocando nossa esperança no lugar errado. Se nós nos entristecermos com o novo governo, provavelmente estamos colocando a esperança num lugar mais errado ainda. A nossa esperança está em Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nenhum governo conseguirá resolver os problemas do mundo. Por quê? O primeiro problema do mundo é o pecado, a rebelião contra Deus. Somente Jesus, nosso Senhor, pode resolver esse problema. Agora, nós como cristãos, nós vivemos de Páscoa em Páscoa. O que fala a Páscoa? Morte e ressurreição do nosso Senhor. Nós já mencionamos que, baseado na Bíblia, nós não podemos dizer que o cristão deve ou não deve comemorar o Natal. Se você quiser comemorar, comemora. É uma decisão sua. Mas você não pode dizer que a comemoração do Natal é um fato bíblico. Nós não encontramos isso na Bíblia. Nós não podemos dizer que o Senhor quer que nós tenhamos uma árvore de Natal ou um Papai Noel, mas nós podemos dizer que Deus quer que nós comemoramos a morte, a ressurreição e a vinda do nosso Senhor. Por isso que a cada oportunidade, e conforme nos encontramos na palavra de Deus, provavelmente no primeiro dia da semana, os irmãos se reuniam para lembrar que Jesus Cristo, nosso Senhor, é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Para lembrar que o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu na cruz do Calvário por nos amar, para nos dar vida. E lembrar que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Qual que é agora o nosso cronograma? O ponto de partida. Primeiro, Jesus um dia veio ao mundo. Segundo, Jesus um dia veio para a minha vida. Terceiro, Jesus um dia vai voltar. Que período nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo naquele período entre a primeira vinda do nosso Senhor e a segunda vinda do nosso Senhor. O que nós queremos agora? Nós queremos, de alguma forma, viver a nossa vida cristã pela fé na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, de forma que é Cristo em nós a esperança da glória, não o meu desempenho, não a minha obediência, vamos colocar entre aspas aqui, porque nós não somos capazes de obedecer a Deus. Em nós mesmos não há isso. Mas, se nós atentarmos para a vida de Cristo que vive em nós e seguirmos essa vida, essa é uma vida que sabe e pode e quer obedecer a Deus. Segue ela. Segue o Espírito Santo. Não seja um cristão carregado de culpa e de peso e de lástima, e alguns retrocedem até o ponto de pensar que maldições pode ter efeito sobre a nossa vida, quando a Escritura fala de maneira tão clara que Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si o castigo que nos impedia de ter um relacionamento com Deus. Ele tomou sobre si as nossas transgressões e a Bíblia diz que Ele tomou sobre si, inclusive, as nossas enfermidades. E ele diz mais do que isso. O que ele diz? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, tem gente pensando que a verdade é uma doutrina,
Ou tem gente pensando que a verdade é expor coisas erradas de outros partidos ou de outras pessoas. Mas a nossa Bíblia diz o quê? Jesus Cristo falou: eu sou a verdade. Não é uma coisa, não é uma doutrina, não é um ensino, não é uma teologia. A verdade é uma pessoa. E em Cristo Jesus nós temos hoje o maravilhoso privilégio de andar com Deus todos os dias da nossa vida, de forma que andando com Deus, cada um de todos os nossos dias serão dias válidos na presença do nosso Deus. Andando com o nosso Senhor Jesus Cristo na luz da vida, cada dia conta. Cada dia nós temos esperança. Cada dia nós temos paz. Se nós andamos com Deus por meio de Jesus Cristo, conforme a Bíblia nos ordena, a nossa vida é de festa em festa. Uma festa no primeiro mês. Maravilhoso. Que fala do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Outra festa logo no primeiro mês, uma semana inteira, que fala da nossa possibilidade de consagração ao Senhor. Outra festa no primeiro mês, as primícias, que fala de que se houve uma colheita inicial, haverá uma colheita final. Se houve os primeiros frutos, haverá a colheita derradeira. Se Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos, nós também um dia ressuscitaremos. Isso que fala os primeiros frutos. E o que fala a festa do Pentecoste lá no terceiro mês? Que o Espírito Santo foi enviado para nós com abundância de graça, com abundância de poder. E depois a festa das trombetas, e a festa da expiação, e a festa dos tabernáculos. Ou seja, o nosso calendário é de festa em festa, porque Jesus já veio. O Cristo de Deus já nos foi enviado. E agora nós podemos esperar e, por que não dizer, desfrutar de tempos de refrigério. Com esse compartilhar, nós queremos encerrar essa parte do nosso estudo relacionado com a cronologia da vida do Senhor Jesus Cristo. E na próxima oportunidade nós queremos avançar nessa história maravilhosa do Deus que nos amou em Cristo Jesus. Que Deus que nos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Do Deus que tem um plano para mim e para você. O seu conhecimento de Deus é de hoje ou de 400 anos atrás? Eu espero que seja de hoje. Vamos concluir com uma palavra de oração? Graças ao Senhor, Pai. Temos o privilégio de estudar a sua palavra, Senhor, a vida de Jesus, seu Filho, seu amado Filho Jesus Cristo. Aquele que tirou o pecado do mundo, Senhor. Que tira o pecado do mundo, Senhor. Obrigado que nós dependemos dele, Senhor. Não dependemos de nós. Amém. Ó Deus, nos ensina a não olhar para nós mesmos, Senhor. Quando olhamos para nós mesmos, Senhor, nós entramos em conflito. Nós perdemos o foco, que é o seu Filho. Amém. Que a vida dele possa crescer em nós. Nos dê um coração adequado, Senhor. Amém. Um coração que agrada ao Senhor. Um coração que vai obedecer ao Senhor. Um coração que vai andar na sua luz, não na nossa luz. Mais uma vez, por esse privilégio, Senhor, de poder estar estudando a palavra do Senhor. Essa bênção tão grande de estudar a vida de Jesus. Amém. Amado e querido Jesus. Em nome dele, eu agradeço. Amém. Amém. Amém.